Muito boa tarde, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. É uma alegria, mais uma vez, estar ao lado de Cláudia Costin numa mesa, dessa vez em nossa casa aqui, ela como convidada nossa para compartilhar conosco um pouco da sua experiência, das suas reflexões sobre essa experiência, que é vasta e muito rica, e tenho certeza de que vai trazer uma excelente contribuição ao que nós estamos tentando levantar aqui nessas terças-feiras de março. Dentro do ciclo chamado Educação e Leitura, Novos Paradigmas, Cláudia Costin vai falar sobre Ensinando a Pensar, o papel da leitura na educação brasileira. Cláudia Costin é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Foi, entre várias outras coisas, diretora global de Educação do Banco Mundial, secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, ministra do Ministério da Administração, vice-presidente executiva da Fundação Vitor Tivita, secretária de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social e secretária de Estado de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Tem experiência municipal, estadual, nacional e internacional. Tem experiência internacional também como professora convidada da Universidade de Harvard, onde estava até muito recentemente, na Universidade de Quebec e consultora para os governos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. É articulista do jornal Folha de São Paulo, cursou doutorado em gestão, mestrado em economia e graduou-se em administração pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É professora universitária, atualmente na Fundação Getúlio Vargas do Rio, tendo também ensinado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no INSPER, na PUC de São Paulo, na Universidade de Brasília e na FAAP. Com a palavra, Cláudia Costin. Eu tenho um péssimo hábito de falar de pé, então eu peço desculpas, vou tentar me comportar, mas eu não sei falar sentada. Então, primeira coisa, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o fantástico convite da acadêmica Ana Maria Machado, da Academia Brasileira de Letras, aos colegas, colega é feio falar, não é colega, não, aos acadêmicos e acadêmicas. Foi um prazer tomar chá junto com os senhores e senhoras. E confesso que eu estou um pouco, ao mesmo tempo, emocionada e nervosa. Emocionada porque eu lembro de momentos lindos aqui. Todo mundo vive grandes paixões na vida, e eu vivi grandes paixões, mas a grande paixão profissional foi só uma, que foi ser secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro. E paixão tem a seguinte característica: tem uns dias que a gente está nas nuvens, tem uns dias que a gente acha que o mundo acabou, e eu vivi momentos muito intensos exatamente nesse auditório. Isso me põe um pouco ansiosa, nervosa e emocionada. E o que eu vou tentar trazer é uma reflexão que eu venho fazendo nos últimos tempos, especialmente depois de ter passado pelo Banco Mundial e visto a experiência educacional de diversos países bem-sucedidos e mal-sucedidos em educação, e ter tido uma oportunidade de sistematizar uma reflexão sobre o que de mais interessante está acontecendo em educação. E essa reflexão tem a ver com esse título, especialmente essa parte, Ensinando a Pensar. A escola perdeu a dimensão de que um dos papéis mais importantes é ensinar os jovens, as crianças e os jovens a pensar. E eu lembro quando saiu aquela proposta de lei de
a da escola sem partido, que eu achei uma proposta um pouco sem pé nem cabeça, e eu pensei que isso acertou, com essa proposta, atirou numa coisa e acertou na outra. Não cabe nenhuma censura ao processo educacional. Porém, havia alguma coisa que estava servindo de pretexto para quem queria fazer censura. O fato de que muito professor acha que formar cidadãos críticos é colocar a sua visão de mundo como a única legítima perante os seus alunos. E quando o professor faz isso, ele não está ensinando a pensar. Transferir mecanicamente a minha visão de mundo para os meus alunos é a receita certa para formar pessoas subservientes aos líderes geniais das massas, sejam eles quem forem. Inclusive um que eu vi crescer na preferência do eleitorado nos Estados Unidos e que muito me apavora. Esperemos que isso não se repita na França dentro de poucas semanas. Mas vamos ao nosso tema, que é o que interessa. Então, eu trouxe esse título, Ensinando a Pensar, e eu trouxe a literatura como uma provocação, porque também entre as minhas experiências, e essa eu não ponho, não está no meu currículo, uma das experiências quase tão apaixonantes que eu vivi foi em São Bernardo do Campo, numa favela. Durante 3 anos eu fui voluntária de um círculo de leitura, com jovens de 13 a 17 anos, lendo os melhores livros da literatura brasileira. E esse exercício lidou com ensinar a pensar. Eu falei, será que a literatura não pode ser um caminho interessante para ensinar a pensar? Então, com isso, eu abro a minha apresentação. Eu começo aqui, para a gente dar um passo atrás, com uma decisão que a ONU tomou em sua Assembleia em setembro de 2015, quando finalmente aquelas metas do milênio tinham cumprido o seu período de realização, né? Não sei se... Vou chamar de vocês, que fica mais fácil, que vocês lembram, que em 2000 foram estabelecidas uma série de metas do milênio, e uma delas era ligada a garantir escola para todos até 2015. E houve, de fato, em 2015, quando foi se olhar a situação em termos de educação, chegou-se à conclusão que, apesar de não ter sido cumprida, e aí era escola primária, usando a linguagem internacional, que não sei por que a gente abandonou, ela foi cumprida em boa parte dos países. Mas agora caberia se pensar numa nova etapa. De 2015 a 2030, foram criados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. E um deles diz respeito à educação, que é o de garantir a educação inclusiva para todos e promover oportunidades de aprendizagem equitativa e de qualidade ao longo da vida. Essa linguagem, que parece repetitiva, ela não é por acaso. Porque, inclusive, para todos, não sou a repetição, mas ela é para todos, porém, ela tem que ser feita de uma forma inclusiva. Isso quer dizer, não com uma escola para meninos, outra para meninas, como existem em vários países, não com uma escola para negros, outra para brancos, ou para um grupo étnico e para outro grupo étnico, e não para crianças com deficiência numa escola e crianças chamadas de típicas em outra, né? Hoje, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, é bom lembrar que as crianças com Down se beneficiam do contato com crianças chamadas típicas em escolas regulares. Mas, então, era a ideia de que você tem que ter educação de qualidade, né? E ao longo da vida, ensinar a aprender. Nesse contexto, algumas metas específicas foram criadas, né? Até
2030, e essas metas específicas, elas desdobram aquela meta 4. São também 17 metas específicas. Então, era, basicamente, até 2030, assegurar que todas as meninas e meninos completem a educação primária e secundária, gratuita, não precisa ser estatal, mas tem que ser gratuita, se assim precisarem, de qualidade e equitativa. Então, a questão da equidade se torna uma preocupação muito importante para a ONU. Não basta melhorar o PISA, não basta melhorar o IDEB. É fundamental que todos aprendam. E que resulte em resultados de aprendizagem. Essa repetição é da ONU, não é minha. Então, não é que eu estou... E ela tem a ver com algo desafiador, que é, eu tenho que mostrar que houve melhora, eu tenho que medir, de alguma maneira, essa aprendizagem para dizer que a educação, que o direito à aprendizagem foi garantido. E assegurar que todos os meninos e meninas têm acesso a programas de primeira infância, e, assim, também aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, o que quer dizer que o currículo do ensino básico tem que ser relevante. Não basta ser de qualidade, tem que haver um currículo relevante para a vida, inclusive competências técnicas para empregabilidade ou empreendedorismo. Não é suficiente formar, é importante também preparar para o mundo adulto. Os objetivos anteriores, até 2015, foram atingidos na maior parte dos países. E uma coisa que me chamou muita atenção é que tanto os chamados bons governos como maus governos, governos imersos em corrupção, governos em que não há liberdades, em todos eles houve uma ampliação massiva de crianças na escola. Mas qual é o problema que surgiu? Saiu um livro muito interessante nos Estados Unidos que se chama Escolarização não é aprendizagem. Simplesmente estar na escola não quer dizer que os jovens, as crianças e jovens estão aprendendo. Nesse livro, do Land Pritchett, ele conta uma história de escolas rurais na Índia, em que finalmente as crianças estão lá e eles resolveram fazer uma avaliação nas casas das crianças, para saber em que estágio de letramento essas crianças estão. Então, pegaram alunos de 6º ano, que então supõe-se que estão todos alfabetizados, para ver em que estágio estão. E foi um choque, porque cerca de 60% dessas crianças não sabiam ler e escrever e estavam na escola há 6 anos. Numa reunião que aconteceu com os pais de alunos na escola, para dar uma devolutiva, eles já tinham entregue a avaliação de cada criança, um pai falou com o diretor da escola na frente, falou, mas espera um pouquinho, eu trabalho que nem um burro de carga para que meu filho possa estar aqui e aprendendo e para que ele possa ter outra vida. E agora eu descubro que ele é um analfabeto e está há 6 anos com o senhor, apontando para o diretor da escola. E o diretor da escola falou, olha, se o senhor mesmo diz que o senhor é um burro de carga, o que o senhor acha que seu filho será? Será um burro de carga. Eu pego esse comentário só para dizer o seguinte, pobreza não é destino. Você pode, por meio da educação, alterar essa ordem de coisas, mas não basta colocá-los nos bancos escolares para que isso aconteça. A escola em que eu estudei, na década de 60, era uma escola reservada para poucos. No final da década de 60, nós tínhamos 40% das crianças na escola. Quem ia à escola naquela época? Os filhos dos letrados e os filhos da classe média em ascensão e das elites. Agora estão todos na escola, e a escola não se reinventou para garantir que todos aprendam. Até pelo contrário, há uma pesquisa recente que mostrou que as expectativas são baixíssimas nas escolas públicas. As expectativas, por vezes, do próprio professor são muito baixas.
Talvez por isso que a gente não ensine a pensar, porque a gente acha que aquele filho do burro de carga, entre aspas, será um burro de carga, e para que ele vai precisar pensar? Que tal prepará-lo simples, deixa na escola, lá tranquilo, sem incomodar ninguém, pelo menos não está na rua fazendo confusão. Eu estou caricaturizando só para me fazer mais clara. Essa situação não é especificamente brasileira, infelizmente ela é internacional. Visitei várias escolas no Afeganistão, no Paquistão, na África, e encontrei uma realidade muito parecida, de crianças que finalmente estão na escola, mas não estão necessariamente aprendendo. E o Brasil? Falamos do mundo, e eu vou para o Brasil para já falar da literatura. Se a gente olha os resultados do último PISA, de 2015, recentemente os resultados foram divulgados, 70 países ou grupos de cidades grandes participaram do PISA. Esse PISA, a ênfase foi em ciências, mas eles fizeram prova de ciências, leitura e interpretação de textos e matemática. O Brasil tirou 63º entre esses 70 países. A 9ª economia do mundo tirou 63º lugar entre 70 países em ciências. 59º em leitura e 66º, quase na rabeira, em matemática. O interessante do PISA é que a prova deles é muito centrada em duas ideias. Uma é que você tem que ler e interpretar bem, inclusive as questões de matemática. Então, não é a questão da matemática está muito associada à leitura. E a outra, em ciências, é que você tem que saber pensar cientificamente e aplicar aquilo que você aprende a problemas da vida real. Eu lembro, como eu fui ensinada em ciências, né, eu decorei a tabela periódica, acho que vários aqui, por algum momento, decoraram, já esqueceram tudo, porque isso não fica na cabeça da gente se a gente não usa mais, mas nós não aprendemos como usar, até porque não havia laboratórios, não havia... E eu estudei numa escola considerada de elite em São Paulo. Agora, o que me chocou nos dados do PISA é que a gente costuma dizer que a escola privada é muito forte e o problema é a escola pública, porque a escola pública, como a universalização do acesso à escola é muito recente, os pais têm poucos anos de escolaridade média, então, evidentemente, que isso se reflete nos jovens, o que é verdade. 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade dos pais, de acordo com uma pesquisa feita pelo Naércio. No entanto, quando você segrega por classe social ou por grupo de renda, os jovens do grupo, da amostra dos 25% mais ricos da amostra, se saíram pior que os 25% mais pobres da OCDE. Ou seja, a escola privada tida como boa também se saiu mal no PISA. Por que isso acontece? Há várias questões que emergem. Uma delas, eu não preciso falar do ensino médio, em que há 4 horas de aula em média por dia, com 13 disciplinas obrigatórias. Não há como ensinar com um currículo enciclopédico desse. Não dá, é tudo visto na superfície. Não há como trabalhar literatura, por exemplo, se eu tenho uma carga horária tão restrita e tão repleta de disciplinas. E com uma tentação de cobrir todo um currículo vasto. A outra questão é como é que são formados os professores no Brasil. Porque o que há de comum entre a escola pública e a escola privada é que são os mesmos professores. A escola privada pode demitir professor, pode escolher o professor que se adequa mais à sua filosofia, ela pode fazer uma série de coisas. Mas ela não pode superar a formação inicial que aquele professor recebeu.
E o que eles aprendem na universidade? Como é que o professor, que antes era formado na escola normal, especialmente professor de criança, que agora é formado na universidade? Eu também vou caricaturizar só para me fazer mais clara. Eu vou ser professora de matemática. Eu estudo 3 anos e meio de matemática. Eu não sei se eu quero trabalhar em banco, em fundo de pensão, ou se eu vou ser professora. Aí, no último semestre, estou na USP, tenho colegas de história, de sociologia, de química, todos eles na mesma sala, uma sala de 60 alunos, as matérias mais odiadas pelos alunos, e eu recebo um curso de História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação. E me formo professor. É assim que funciona a formação de professor especialista. Algumas escolas funcionam com um ano inteiro. O estágio melhorou um pouquinho nos últimos anos, mas não o suficiente. Então, muitas vezes, a primeira vez que essa mocinha, com 22 anos, vai enfrentar uma sala de aula, vai ser no dia que ela passou num concurso público que demanda uma prova escrita centrada em 2 coisas. Diferença entre Vygotsky e Piaget e a Lei de Diretrizes e Bases. Agora, nós vivemos hoje num tempo que a gente sabe que o que é importante em termos de educação é formar competências, desenvolver competências. Qual é a medida de competência que eu tenho numa prova desse tipo? Talvez uma pessoa expert na diferença entre Vygotsky e Piaget possa ser também um bom professor. Mas as chances não são grandes que necessariamente quem entende mais de Vygotsky e Piaget ou dos artigos da Lei de Diretriz e Base vai se sair necessariamente um bom professor. Isso é o que há de comum entre a escola privada e a escola pública. Foram professores formados dessa maneira. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Se a gente soma a isso a carga horária limitada, se a gente soma a isso a pouca atratividade da carreira, né, os salários que são pagos para atrair, não atrair para o concurso público só, mas para a decisão de ser professor. Então, eu preciso atrair os 25% melhores alunos do ensino médio para desejar ser professor, para fazer pedagogia ou as licenciaturas. A carreira não tem nem a respeitabilidade social e nem uma remuneração suficientemente atrativa para que isso aconteça. E eu acho que é urgente mexer nisso. Por isso que eu fiquei triste com a PEC, que congelou os aumentos em educação. Mas vamos em frente. O desempenho nosso é inferior à média da OCDE. E nós tínhamos sido, no PISA de 2012, o país que mais tinha avançado em matemática. Apesar de continuar com desempenho precário, a gente tinha sido, no PISA, o que mais avançou em matemática. Porém, agora nós estagnamos, e estagnamos num patamar muito baixo. A taxa de matrícula de jovens de 15 anos melhorou, cresceu de 65% em 2003 para 78% em 2012, quer dizer, crescentemente, os jovens estão continuando sua escolaridade. Vocês vão ver que hoje foi divulgado o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a gente apanhou feio no Índice de Desenvolvimento Humano por conta de anos médios de escolaridade. Mas mesmo nisso a gente melhorou. A gente nós temos, em média, 8,3 anos de escolaridade, dados de 2015. Ainda bem insuficiente. Isso quer dizer que o brasileiro médio, de 18 a 29 anos, terá estudado menos que o ensino fundamental completo. Isso é insuficiente. E o acesso ao fundamental está quase universalizado e uma grande defasagem idade séria. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só trouxe alguns dados que ilustram isso que eu estou falando da qualidade da educação. O problema começa muito cedo. Se você olha os resultados do ANA, que é a avaliação de alfabetização, os alunos de terceiro ano do ensino fundamental
ter um rendimento muito inadequado em matemática. Então, não é que a matemática comece mal no ensino médio, e muito mal em escrita, e em leitura um pouco menos, mas eles não saem alfabetizados. 22% não saem alfabetizados no terceiro ano. E é muito sério. Se você não sai alfabetizado até o terceiro, dificilmente, a não ser que haja programas de reforço escolar, sistemas de reforço escolar específico, ele se alfabetiza. E aí eu pus uma série de dados que depois eu deixo aqui, que ilustram como nós não estamos bem, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, né? E ainda problema de acesso no ensino médio. E no ensino médio, sim, nós temos um problema de acesso ainda. Vamos ter que se empenhar para cumprir essa meta da ONU. O currículo é enciclopédico, não há diferenciação de trajetórias. Nós comentávamos no chá com os acadêmicos que, pelo menos quando havia aquele modelo de clássico científico ou humanidades, depois mudou para humanidades exatas e biológicas, havia uma certa diferenciação de trajetórias. Quando se fala da crise do ensino médio, é comum dizer, eles querem acabar com as aulas de artes. Eu acho que há algumas coisas que são esquecidas, que são 3 anos de química, 3 anos de física, 3 anos de biologia, 3 anos de sociologia, 3 anos de filosofia, 3 anos de arte, 3 anos de educação física, 3 anos de tudo. 13 disciplinas em 4 horas de aula. Sabe quantos dos países, os dos 20 primeiros do PISA, têm mais de 6 matérias para 6 ou 7 horas de aula? Nenhum. É mais uma jabuticaba. Por pressões corporativistas, nós decidimos ter 13 disciplinas obrigatórias. Isso quer dizer que a proposta de reforma do ensino médio está certa? Ela está certa na forma e errada. Ela está certa no conteúdo e está errada na forma. Deveriam ter discutido com os jovens, deveriam ter discutido com os professores, mas, concretamente, essa proposta que nasceu do CONSED, que é um grupo de o coletivo dos secretários de educação, e foi aprovada por 3 ministros do governo passado e 1 do novo, está correta. O que não podia estar feito é fazer por medida provisória uma proposta dessas. Mas vamos para frente. O que falta concretamente para a gente resolver o problema da educação brasileira? Primeiro, nós sabemos que as crianças e os jovens têm um repertório cultural limitado. E como mostrou o PISA, né, quando eu peguei os dados do PISA de ciências, me chamou a atenção que eles avaliaram diferentes quesitos. E um deles era saber pensar cientificamente. Esse foi o pior quesito para nós. Aí eu comecei a pensar, será que a gente sabe pensar historicamente? Acho que não. Acho que não. O que é pensar historicamente? É olhar, por exemplo, o que está acontecendo nos eventos contemporâneos. Então, houve a eleição do Trump. A que cenários passados isso me remete? Será que faz sentido comparar isso com a emergência do fascismo, tão bem descrito pelo Stefan Zweig no Mundo de Ontem? Será que faz sentido pensar? Eu não estou querendo que um jovem de 13 anos pense isso, mas é aprender que o teu cotidiano acontece numa trajetória histórica e que pessoas têm impacto na história, mas em condições dadas. É entender que os fatos que você vive hoje, você vai contar, hoje como uma criança de 13 anos, você vai contar para os teus netos um dia. E talvez coisas que vão acontecer no período do teu neto tenham a ver com o que você está vivendo hoje. Isso é pensar historicamente. É entender, não é decorar meia dúzia de causas e consequências que estão no livro, mas é entender profundamente essas causas. Por que aconteceu a independência do Brasil, a independência dos Estados Unidos? Que contexto era esse que estava acontecendo na época? Por que aconteceu
a Primeira Guerra Mundial? Por que ela é tão diferente da Segunda Guerra Mundial e, no entanto, foi influenciada por ela? É disso que eu estou falando. Se você esqueceu o nome do general mais importante, não é tão grave, mas saber pensar historicamente. Será que a gente sabe usar um livro como fonte de reflexão? E nesse contexto, eu tenho certeza, e foi essa a provocação que eu trouxe, que a literatura poderia ser de grande ajuda. E me baseio nessa experiência que eu vivi nos círculos de leitura que eu me referi há pouco. E vou contar o nome de um personagem, aqui um personagem verdadeiro, a Aline. A Aline tinha 13 anos. E ela vivia nessa favela, mas ela era apaixonada por livros, e livros próprios para a idade, ou até um pouco antes. Ela gostava muito do Pedro Bandeira. E o dia que eu tornei a Aline a menina mais feliz do mundo foi quando eu levei o Pedro Bandeira para conversar com o círculo. E nós pensamos lá no Instituto Brodel de criar um círculo de discussão dos grandes livros, da literatura brasileira, mas também da literatura internacional, com jovens de 13 anos. E o que a gente fez foi ler em conjunto, cada um lia um trecho, e eu funcionei durante 3 anos como mediadora de leitura e vi esses jovens crescerem. E a gente fazia pensar. A experiência de leitura mais apaixonante que nós tivemos foi ler o Grande Sertão Veredas, em conjunto. Essas alturas, a Aline já devia ter 15 anos. E foi impressionante, porque eles tinham percepções, eles diriam sacadas, que eu não tinha. E olha, eu já tinha lido 3 vezes o Grande Sertão. Eles percebiam o contexto melhor que a gente. E aí eles começaram a ir para casa e contar, e nós descobrimos uma coisa interessantíssima. A maioria deles, os pais ou os avós, eram do sertão. Seja de Minas, seja o sertão do Nordeste. Eram migrantes e tinham histórias incríveis para contar. Tanto que nós convidamos os pais para virem, para contar as histórias deles. E isso foi muito rico. Eu queria só resumir dizendo que todos eles entraram para a faculdade e todos eles entraram para faculdades públicas, que são, teoricamente, é mais difícil de entrar. Nós não trabalhamos com mais nada, nós não trabalhamos com física, nós não trabalhamos com química, nós trabalhamos só com literatura. Eu comecei com Primeiras Histórias, li o Grande Sertão Veredas, li a Utopia do Thomas Moros com eles, li o Banquete do Platão com eles. Lemos livros desse tipo. Mas eles são meninos de favela, vão ler esse tipo de literatura. Sim. Qual era a diferença? Todos tinham o mesmo livro e todos gostavam desse processo de discussão. Não tinha quadro, nós não anotávamos, dava uma aula para eles copiarem, era eles lendo em conjunto. E eles faziam produção escrita depois, com reflexões deles depois. Então, como que a literatura, com base nesse relato, pode ajudar? Em primeiro lugar, porque lendo livros a gente amplia o repertório. Eu retorno à minha experiência de vida pessoal aqui, que não é a dos alunos. Faz cerca de 4 anos, eu li a Divina Comédia, do Dante Alighieri, inteirinha. Aquilo me marcou tão profundamente que eu comprei em audiolivro também, porque eu queria ouvir isso sendo lido. A Divina Comédia. Depois, eu aprendi tanto, porque cada coisa me levantava uma questão. Como é que era a Itália de Dante? A que questões ele estava se referindo? Por que ele pôs essas pessoas específicas no inferno? E cada um, eu fiquei com tanta inveja dele, eu queria pôr tanta gente também nos infernos, né? Porque ele pôs pessoas no inferno, e eu comecei a localizar alguns que eu teria gostado também de. Né,
E agora, recentemente, eu achei um livro que eu estava recomendando para todo mundo, que chama A História da Curiosidade, do Alberto Manguel. Se não leram, leiam. É assim, em que o Alberto Manguel resolve, em vez de ser o Dante caminhando com Virgílio, né, nessa trajetória do inferno, purgatório e céu, no céu o Virgílio não pôde entrar. Alberto Manguel, caminhando com o Dante, mas por toda a sua viagem de leitura. E eu falei, puxa, que coisa incrível, porque eu estou vendo algumas coisas que eu li se organizando e me enriquecendo o meu repertório pessoal. Eu não estou querendo que vocês deem o Dante para ler, embora o meu filho, quando eu contei essa história para o meu filho, ele falou, eu li, ele estudou nos Estados Unidos, porque nós moramos lá um tempo, ele falou, não, mas eu li no meu ensino médio, o livro inteiro. Eu falei, no Brasil a gente acha que o jovem não vai ser capaz de fazer isso. Lógico que vai. Nós não somos piores que os outros geneticamente. A gente consegue. A outra coisa que ela faz, além de ampliar o repertório, é permitir discutir, e isso nós fizemos no grupo da Aline, problemas próprios da faixa etária. A gente fez quase uma terapia em grupo, sem que eles precisassem se expor. Porque quando se lê coisas sobre o amor, né, eu estou tentando lembrar qual, no Primeiras Histórias, tem uma história de amor que permitiu que todos eles falassem de amor sem se expor. E debateram teses, e coisas problemáticas que estão na cabeça dos adolescentes. E, aliás, para confessar, eu tenho 61 anos, eu continuo atenta a essa problemática. Né? A gente não para de pensar no amor. De uma forma protegida. Né? A outra coisa é que os livros, né, os irmãos Karamazov, né, que reflexão ética incrível pode ser feita com essa obra. Eu não estou citando, aqui eu estou na academia, eu me sinto até inibida de não estar falando dos dramas éticos na nossa literatura. Eu podia falar de Capitu, eu podia falar de outras coisas, mas eu estou os que me vêm à mente inicialmente. A reflexão sobre dilemas éticos. É muito fácil quando na novela da Globo tem o bom e tem o mal. E na vida real, que as pessoas não são... O mal não aparece claramente como mal e o bom como claramente bom, e as pessoas são boas e são más ao mesmo tempo. E, aliás, o conceito de bom ou mal depende da circunstância, depende o que cada um busca, quais são as escolhas que as pessoas fazem. Né? Esse tipo de reflexão ajudaria muito a entender pessoas que vivem em outros contextos, que é a base da formação de alguma coisa que está nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é formar para uma cidadania global. Será que uma mulher que usa o véu, ela está abrindo mão da sua condição de mulher? Há uma discussão incrível feita pela Azar Nafisi, que é uma iraniana, uma escritora iraniana, sobre essa questão. A gente entender que pessoas em contextos diferentes têm percepções diferentes, e não é bondade ou maldade. A outra coisa que a gente aprende, isso na rede municipal de educação, a gente trabalhou muito, inclusive na Educopédia, em outros instrumentos que a gente usou, foi distinguir percepções, opiniões e fatos. Com um bom trabalho de literatura, é muito interessante lidar com isso. E, com certeza, metade dos sites de notícias falsas, fake news, que está virando a moda depois do fenômeno Trump, já existia antes, mas se tornou tão disseminado nas redes sociais, seria mais fácil de lidar. A ideia de que a história é um cotidiano vivido, né, que pessoas viveram em outras épocas e viveram fatos históricos. A Icleia Bose, que eu gostava muito do Alfredo Bose e da Icleia Bose, mas ela escreveu um livro chamado Memórias e Sociedade, e a lembrança dos velhos, em que ela entrevistou idosos num asilo, num lar de velhos, e a partir
dos relatos dos idosos, a gente vê, vários deles mencionaram os episódios, a greve de 1917 em São Paulo, por exemplo, uma greve geral, influenciada pela Revolução Russa, mas acontecendo em 17. Contaram como que a vida adulta deles se constituiu, condicionada, especialmente eram todas mulheres, condicionada pelos eventos do tempo deles. Quer dizer, essa conexão entre cotidiano e história aparece em inúmeros livros de literatura. E a troca de perspectivas como base para futuros projetos interdisciplinares. A vida do trabalho, hoje, é uma vida interdisciplinar. Pesquisadores de várias áreas precisam interagir. Numa empresa, gente com diferentes olhares tem que interagir. Numa escola, professores têm que colaborar e professores de diferentes disciplinas. Para a constituição de um museu, você precisa de gente que entende de física junto com gente que entende de arte, dialogando. Ao debater uma obra literária, ouvir a perspectiva do outro, a leitura do outro. Eu me lembro que na minha escola fizeram, quando eu estudei, quando eu era adolescente, fizeram um debate sobre a Capitu. E foi muito interessante ouvir a perspectiva de outras pessoas que discordavam e aprender a respeitar e colocar a sua. O seu adversário numa discussão não é o seu inimigo. Se a gente aprendesse isso, como nós estaríamos diferentes nesse mundo polarizado pós-impeachment, né? Que as pessoas se odeiam, se agridem o tempo todo. Aprender a ouvir a ideia do outro. E aí tem uma coisa que fica importante para os educadores. Na matemática, você tem que lidar com o erro, né? O erro do aluno errou a equação. E mesmo lá, eu acho que é importante criar uma cultura favorável ao erro. Favorável no seguinte sentido, em que o erro possa ser explicitado para que o professor possa entender o processo de raciocínio do aluno. Mas na discussão literária, erro não é uma questão tão clara, né? Eu não erro ao apoiar a Capitu, ou achar que a Capitu não é uma vagabunda, para pegar uma linguagem que eu ouvi quando eu era adolescente. Então, aprender a ouvir o outro num espaço em que as opiniões, os pensamentos podem ser explicitados. Com certeza, a literatura poderia ajudar. Contei para vocês já, porque eu sou desorganizada, eu vou falando à medida que os pensamentos vão vindo na minha cabeça, a experiência dos círculos de leitura do Fernando Brodel, que me marcou muito, e especialmente a ideia de que você tem que ter altas expectativas para todos os alunos. Não há um menino que seja incapaz de aprender. Há meninos que têm trajetórias distintas de aprendizagem, mas não há um menino que não possa aprender. A outra ideia importante é que você tem que combinar, por um lado, o livro lido por todos, né, na escola. Agora eu já estou chegando para como que a literatura pode ajudar na escola. Mas também a leitura por prazer. Na rede municipal de educação, quando eu cheguei, eu queria muito que se trabalhasse produção escrita, muito. E eu queria também muito que eles lessem mais. E a gente resolveu isso com uma prova bimestral de redação unificada, que não impedia as outras eventuais avaliações dos professores, que era uma redação chamada O Livro de que eu mais gostei esse bimestre. E eu, como me comunico no Twitter com os professores, eu comecei naquela época para ter um diálogo com os professores o tempo todo, confesso que continuo até hoje.
E vários professores me escreviam, olha, hoje aconteceu uma cena incrível. Alunos brigando por causa de um livro na sala de leitura, porque queriam comentar o mesmo livro. Então, é importante, ao mesmo tempo em que se trabalha com leitura, com uma leitura, eventualmente até desafiadora, que haja também espaço para leitura por prazer. No caso da Aline, a leitura desafiadora vinha naquele círculo, mas enquanto ela estava lendo isso, no começo ela estava com o Pedro Bandeira também. E era perfeitamente ok ela ler os dois estilos de livro, e é o que formou a sua trajetória de leitura. Só para contar o final da história, a Aline se formou na USP em letras, ela fez inglês, francês, na USP enquanto estava lá, e hoje tem um caminho profissional numa organização do terceiro setor, bastante sólida e ajudando outros jovens. A outra maneira interessante, e aqui eu anotei aqui, não subestimar os alunos. Nunca subestima o aluno. Você pode trabalhar Shakespeare com os alunos, você pode trabalhar o Machado de Assis com os alunos, mas não manda fichar o Machado de Assis. Né? Não manda fichar. Mandaram, quando eu fiz. Eu redescobri o Machado de Assis mais tarde. Eu não sei se vocês viram que o Woody Allen disse que uma das obras que ele recomenda, os 5 livros que mais marcaram deles, 4 são do universo anglo-saxônico e um é a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era incrível. Mas também faltou, no trabalho de literatura que fizeram comigo, contextualizar, explicar que no século XIX se falava de um outro jeito, se pensava, mas olha a genialidade. Um professor que fosse capaz de encantar os alunos com isso. A dramatização e incorporação de personagens. Tem um personagem, um conto que chama O Espelho, do Machado de Assis, que é um que me perseguiu a vida inteira e que me fez pensar sobre como eu venho a ser, como eu me constituí no que eu sou e o que eu sou e o que não é de mim. Né? O alferes, que só se enxerga no espelho quando ele está fardado de alferes, porque ninguém mais chamava ele de alferes. É impressionante isso, né? Eu só descobri lendo, sozinha, não nas aulas de literatura. Mas isso podia ser trabalhado. Podia ter sido trabalhado de uma maneira incrível em sala de aula e fazendo cada um se sentir o alferes. Como é que você se enxerga no espelho? Como o menino mais popular da turma? Como o melhor jogador de futebol? E o que é o João, que não joga, quando ele não joga futebol, ou quando, de repente, as habilidades futebolísticas do João são superadas por um colega novo que entrou na turma? Reflexões muito interessantes que podem acontecer nesse trabalho. Clube de leitura entre alunos e clube de leitura entre professores. Na rede municipal, nós, lendo uma pesquisa do CNTE, que mostrou que 60% dos professores no Brasil não têm o hábito da leitura de livros, nos ocorreu, a Simone Araújo, que me avisou que não vai poder estar aqui, mas que foi uma parceira e tanto, que a gente tivesse uma biblioteca do professor, com livros, um comitê proporia livros que combinassem literatura com livros contemporâneos, com temáticas contemporâneas, mas não sobre o ato de ensinar. Livros de leitura por prazer para o professor. E a minha expectativa é que se formassem clubes de leitura na própria escola. Uma das escolas me revelou que isso acabou acontecendo, mas a ideia de se criar clubes de leitura entre os professores, inclusive de diferentes disciplinas, agora criar 1/3 do tempo para trabalho extra-classe, é uma ideia que fica aí registrada. E
uma coisa que nós não trabalhamos, especialmente no ensino médio, podia ser trabalhada, que é protagonismo de leitura para os jovens. Protagonismo, mesmo num sentido estreito, de escolha dos livros, mas também protagonismo ajuda jovens lendo. Isso eu vi muito nos Estados Unidos e no Canadá, jovens que vão em asilos para ler para os idosos, que perderam a sua capacidade de enxergar, e vão lá como voluntários para ler para os idosos e ouvir as suas histórias de vida, que é um aprendizado incrível. Ler para cegos, gravar audiolivros. Aqui saiu gravar errado. Mas como é que dá para fazer tudo isso com 13 disciplinas no ensino médio e 4 horas de aula? Então, eu acho urgente o Brasil se debruçar sobre o fato de que não vai haver nenhuma educação de qualidade se os professores, se a gente tem 45 minutos de aula 2 vezes por semana de cada disciplina e correndo para poder cobrir todo o currículo e da maneira como a gente faz. A conta não fecha desse jeito. O que pode ser feito? Muita coisa. Primeiro, nós temos que lutar para ampliar a carga horária. Eu acho que 7 horas, que é a experiência internacional mais bem-sucedida, incluído o tempo de almoço, num turno único, é o ideal, e temos que construir isso progressivamente na medida da folga fiscal. Formar os professores melhor para um trabalho mais significativo, mais centrado em competências. Remunerar melhor para atrair talentos para a profissão de professor e fazer com que os jovens que estão terminando o ensino médio queiram ser professores. E lembrar que a função precípua do professor não é ser fornecedor de aulas ou repassar mecanicamente conhecimentos ou sua visão de mundo. É transferir a experiência de vida que faz dele professor, que é a experiência de pensar. Se esse jovem, num mundo que muda tão rápido, se a gente pensar que boa parte das profissões que existem hoje não existirão quando os bebês de hoje estiverem se formando, a única coisa de útil que a escola pode fazer é ensinar a pensar. Ampliar o repertório cultural e ensinar a pensar a partir desse repertório cultural. Fácil de falar, difícil de fazer. E eu trago uma historinha para fechar a nossa reflexão sobre a crise da educação e poder ter tempo para perguntas, que não fui eu que inventei essa história. Eu estou copiando de um professor da Columbia Teachers College, que ele contava sobre a crise da educação. Ele fazia um paralelo com um navio. E ele diz o seguinte: enquanto o navio estava afundando, o capitão falou: a primeira prioridade é salvar a tripulação. Em seguida, evitar qualquer inconveniente enquanto o navio continua a afundar. A terceira prioridade é consertar o navio. E, finalmente, a quarta prioridade, se o tempo permitir, é salvar os passageiros. Infelizmente, é isso que a gente faz com a educação brasileira. A gente primeiro pensa na tripulação, salvar os atuais tripulantes e não na formação dos novos. Segundo, a gente não quer nenhum barulho, né? Nenhum barulho, nada que... E não dá para mudar uma ordem de coisas sem fazer um certo barulho e alguns inconvenientes. A terceira, a gente fala, então vamos fazer uma reestruturação completa. Daí, se sobrar tempo, a gente cuida da aprendizagem das crianças, de prepará-los para serem felizes, serem bons cidadãos e para terem empregos ou empreendedorismo. Isso não pode continuar assim. O Brasil não merece essa ordem de coisas e nós vamos ter que mudar a maneira como a gente transforma a educação. Muito obrigada.
Bom. Muito obrigada, Cláudia Costinho. Nosso formato aqui não tem perguntas, mas já que você queria, eu vou fazer uma. Porque eu conheço de perto uma experiência em que você falou de passagem, que não é a de São Bernardo, do Fernando Brodelli, do Círculo de Leitura Fernando Brodelli, mas é a que você fez aqui no município, dos professores leitores. Eu acompanhei, e a Elizabeth Serra, que está aqui, também acompanhou, vários de nós, enfim, vimos isso. A Cláudia fez uma coisa que não tinha sido feito nunca, e que é óbvia, mas que nunca tinha sido feita e não foi repetida depois. Uma experiência única de incentivar e promover que o professor pudesse ler para seu próprio prazer. E que lesse romances, livros, poesia, crônica, ensaio, o que quisesse, se dispondo a ajudar o professor a ter acesso a esses livros, se reunir para comentar os livros, falar nisso, etc. Então, é uma experiência muito interessante. Eu sei que ela teve um efeito muito evidente em toda a educação do município aqui, mas eu queria saber se existe agora, então, a pergunta, se isso foi mensurado, medido, acompanhado, quer dizer, de que maneira essa experiência de formar professores leitores se refletiu em índices medidos de educação no município? É uma boa pergunta. A transformação na educação do Rio, ela tentou ser sistêmica, no sentido de não tinha uma bala de prata para melhorar a qualidade da educação, era um conjunto de coisas e de apostas. Então, as apostas continham isso, mas não continham só isso. Incluíam, e eu estou vendo lá no fundo a Nazaré, que jogou ela odeia quando eu faço isso com ela, mas eu vou fazer de novo só por prazer sádico, que teve um papel super relevante em tudo que a gente fez. Né? A Fátima está lá ao lado dela. Que é, primeiro, a gente apostar que a própria rede pode construir os caminhos. Porque quando você tem agora deve ser 1.080, mas quando eu entrei aqui eram 1.063 escolas, e cada uma vive o seu mundinho fechado, você não tira a vantagem de ser rede, das aprendizagens de uma escola se transferir para outra, de você trazer o saber que os professores já têm lá dentro. Porque, da mesma maneira que não se deve achar que a criança não pode aprender, não se deve achar que os professores são tábulas rasas, que os professores não estão trazendo contribuição alguma, ao contrário. Então, primeiro, uma aposta de que a saída para a crise da educação já estava na rede, ela precisava de elementos facilitadores. Então, a política pública tem que ter uma coisa de desamarrar nós e de facilitar o processo de trocas pedagógicas. E, para que isso acontecesse, a gente tinha que ter um currículo claro que nos unisse. Materiais de apoio ao professor. Eu vi agora uma análise que saiu no QEDU dizendo que cerca de 60%, ou um pouquinho menos que isso, acho que 50 e poucos por cento dos professores se queixam de falta de material de apoio, entre eles livros. Então, material de apoio que direcionasse um pouco, ou que estivesse na mão do professor e na mão do aluno, sobre como que as aulas poderiam se dar, de forma que diminuísse a desigualdade entre escolas. Uma vez eu perguntei para a ministra de Educação da Finlândia por que eles usam o mesmo livro didático em todas as escolas. Todo mundo fala tanto da autonomia da Finlândia, como é que é o mesmo livro didático? Ela falou assim, mas se não for, como é que eu garanto equidade? Tem que ter equidade. O elemento distintivo é o professor, que cada um vai trazer o seu repertório, a sua metodologia, mas o livro é o mesmo. Então, nós colocamos livros didáticos para todos. Colocamos uma plataforma de aulas digitais para os professores que mais se animavam com as novas mídias, etc.
E nós fizemos uma série de ações voltadas à formação continuada do professor. Uma delas foi essa, do professor leitor. Ela é de muito difícil mensuração, ela é isolada do conjunto. Qual foi o impacto que os professores lerem livros? A partir de uma lista, eles votavam e acabavam recebendo. Nós não tínhamos como medir especificamente essa ação, mas nós tivemos como medir o conjunto de ações de formação continuada em serviço que incluiu essa medida. Muito obrigada. Esclareceu bastante. Muito obrigada a todos vocês aqui. Então, um aplauso para a Cláudia. Posso falar só uma coisinha a mais? Pode. Eu deixei aqui, para quem tiver perguntas depois, o meu e-mail e o meu Twitter. Eu continuo no Twitter, agora com 76 mil seguidores, escrevendo sobre educação, cultura e ciência e tecnologia e esse universo maravilhoso da educação. Muito obrigada. Tá, muito obrigada. E estão todos convidados para a continuação desse ciclo na próxima terça-feira, com a conferência de Tânia Zaguri sobre por que fracassa o ensino no Brasil, e a mesa vai ser coordenada pelo acadêmico Arnaldo Nisquier na próxima terça, porque eu não estarei aqui. Muito obrigada e boa noite.